No dia em que meu irmão fez aniversário, meus pais alugaram uma casa enorme à beira do lago, contrataram um chefe particular e chamaram todos os amigos dele. Para mim, no meu aniversário, deixaram um cupcake comprado no mercado e um cartão escrito "Quem sabe no próximo ano". Quando reclamei, minha mãe deu aquele sorriso debochado e disse que eu estava exagerando como sempre. Eu só tirei uma foto daquele presente e comprei uma passagem pro Japão. Mais tarde, naquela mesma noite, meu pai mandou mensagem perguntando: "Onde você está?". Me senti ridículo por gastar o pouco que tinha guardado. Tirei uma foto do cupcake e do cartão e enviei pro meu e-mail, como se quisesse guardar uma prova de que aquilo aconteceu de verdade. Quando comecei a arrumar minhas coisas, o som da festa do meu irmão chegava alto pela janela. Ouvi meu pai gritar o nome dele e brindar. Ouvi minha mãe elogiar o chefe. E em nenhum momento alguém subiu pra me chamar. Eles sabiam que eu estava lá. Só escolheram fingir que não. Peguei minha mochila e desci sem fazer barulho. O cachorro da casa me olhou, abanou o rabo e depois se deitou de novo. Ninguém notou quando saí. Fui a pé até a estação, comprei um café e fiquei esperando o ônibus pro aeroporto. Lembro de olhar pro reflexo da minha cara no vidro da lanchonete. Cansado, meio perdido, parecia um figurante na própria vida. Cheguei ao aeroporto perto da meia-noite. As luzes eram frias, o ar-condicionado estava forte e o barulho dos anúncios se misturava às vozes apressadas. Eu só sentia um vazio estranho, uma mistura de raiva e alívio. Mandei uma mensagem curta pro meu pai. "Não se preocupem, estou bem". Foram quase 2 horas até ele responder. A mensagem veio simples: "Onde você está?". Fiquei olhando pra tela um tempo. Poderia ter dito a verdade, poderia ter dito "no aeroporto" ou "indo embora", mas não quis dar a eles o direito de saber. Respondi apenas: "Longe o suficiente pra vocês não precisarem se preocupar". Depois disso, desliguei o celular e sentei perto do portão de embarque. Quando o voo foi anunciado, senti um nó no estômago. Não era medo, era a sensação de estar finalmente cortando algo que sempre doeu, mas que eu nunca tinha coragem de encarar. Enquanto o avião subia, olhei pela janela e vi as luzes da cidade ficando pequenas. Pensei na minha mãe rindo, no meu pai tentando manter as aparências, e no meu irmão abrindo presentes caros que eu nunca pude dar. Pela primeira vez, não doeu tanto. Eu não sabia o que me esperava no Japão. Só sabia que, onde quer que fosse, eu não queria mais ser o filho invisível. A primeira coisa que percebi ao chegar em Tóquio foi o silêncio diferente. Mesmo com tanta gente, havia uma espécie de ordem que me deixava desconfortável. Eu estava acostumado com o barulho, com alguém sempre gritando alguma coisa, com portas batendo. Ali tudo parecia funcionar sem precisar de ninguém falando. Me senti um intruso, e talvez fosse. Fiquei num hotel pequeno em Shinjuku, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. O quarto era apertado, mas limpo, e o som dos passos no corredor me dava uma sensação estranha de companhia. Na primeira noite, fiquei sentado na cama, olhando o celular. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão. Só aquele "onde você está?" de horas atrás. Durante o dia, eu andava sem rumo. Entrava em lojas, observava pessoas com roupas que pareciam de outro mundo. Me distraía com o fato de ninguém me reconhecer, de ninguém saber quem eu era. Pela primeira vez, eu existia sem o peso de um sobrenome, sem ser comparado a ninguém. Mas à noite, quando voltava pro quarto, a solidão me acertava em cheio. Eu pensava no que teria acontecido se eles tivessem notado que eu fui embora. No quarto dia, recebi uma ligação internacional. Era do meu pai. O nome dele piscando na tela me fez gelar. Não atendi. Esperei o toque parar, mas ele ligou de novo. Depois de alguns minutos, veio uma mensagem curta: "Precisamos conversar". Apaguei sem ler de novo. Mesmo assim, passei o resto do dia pensando naquilo. Parte de mim queria acreditar que era preocupação genuína, mas outra parte sabia que não. Meu pai sempre foi o tipo que só se movia quando algo ameaçava a aparência da família. Provavelmente estavam preocupados com o que os outros iam dizer, não comigo. À noite, quando saí pra comer, o celular vibrou de novo. Outra mensagem: "Seu irmão quer falar com você". Li e fechei o visor. Continuei andando pelas ruas iluminadas, tentando não pensar, mas cada vitrine me devolvia minha própria expressão cansada. Era como se não importa onde eu fosse, eu ainda carregasse aquela casa dentro de mim. Voltei pro hotel e decidi finalmente abrir o e-mail. Lá estava a foto que eu tinha mandado pra mim mesmo, o cupcake e o cartão. Fiquei olhando por um tempo. Era simples, quase patético, mas aquele registro me ajudava a lembrar por que eu tinha saído. Eu precisava dessa lembrança pra não me sentir culpado por ir embora. No quinto dia, acordei com uma sensação estranha. O hotel estava silencioso demais. Fui até a recepção e pedi pra estender minha estadia, mas o funcionário disse que meu pagamento havia sido encerrado por alguém do mesmo cartão. Eu nunca usei o cartão da minha família, só o meu próprio. Perguntei se podiam verificar o nome, mas ele disse que estava bloqueado e que não podia dar detalhes. Meu coração disparou. Voltei pro quarto e tentei usar meu cartão em um aplicativo de transporte, e deu erro. Conta bloqueada. Tentei acessar meu banco. Senha incorreta. 3 tentativas e minha conta foi suspensa. Eu estava em outro país, sozinho, e de repente, sem acesso a nenhum centavo. Naquele momento, não tive dúvida. Foi meu pai. Era o tipo de coisa que ele faria por amor, pra me obrigar a voltar. Só que dessa vez, eu não ia. Fui até um caixa eletrônico e confirmei o que já sabia. Saldo zerado. Nem o dinheiro da reserva tinha sobrado. Eu podia até ligar pra embaixada, mas isso significava pedir ajuda. E isso eu me recusei a fazer. Voltei pro quarto e fiquei sentado por horas, tentando pensar no que fazer. Era engraçado. Passei a vida me sentindo preso na casa deles e agora estava preso do outro lado do mundo. Quando anoiteceu, olhei pro celular e pensei em ligar pro meu irmão, mas antes que eu tomasse coragem, recebi uma notificação, uma nova mensagem de voz. Era da minha mãe. Ela dizia que eu precisava parar de fazer drama, que ninguém ali era meu inimigo, que eu só estava destruindo a família. A voz dela estava calma, mas havia algo frio, quase satisfeito por trás de cada palavra. No final da gravação, ela disse uma frase que me deixou sem chão. "Seu pai disse que o banco bloqueou tudo, então agora você vai ter que voltar, e quando voltar,
E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube, basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube. Bora. No quinto dia, acordei com uma sensação estranha. O hotel estava silencioso demais. Fui até a recepção e pedi para estender minha estadia, mas o funcionário disse que meu pagamento havia sido encerrado por alguém do mesmo cartão. Eu nunca usei o cartão da minha família, só o meu próprio. Perguntei se podiam verificar o nome, mas ele disse que estava bloqueado e que não podia dar detalhes. Meu coração disparou. Voltei para o quarto e tentei usar meu cartão em um aplicativo de transporte, e deu erro. Conta bloqueada. Tentei acessar meu banco. Senha incorreta. 3 tentativas e minha conta foi suspensa. Eu estava em outro país, sozinho, e de repente, sem acesso a nenhum centavo. Naquele momento, não tive dúvida. Foi meu pai. Era o tipo de coisa que ele faria por amor, para me obrigar a voltar. Só que dessa vez, eu não ia. Fui até um caixa eletrônico e confirmei o que já sabia. Saldo zerado. Nem o dinheiro da reserva tinha sobrado. Eu podia até ligar para a embaixada, mas isso significava pedir ajuda. E isso eu me recusei a fazer. Voltei para o quarto e fiquei sentado por horas, tentando pensar no que fazer. Era engraçado. Passei a vida me sentindo preso na casa deles e agora estava preso do outro lado do mundo. Quando anoiteceu, olhei para o celular e pensei em ligar para o meu irmão. Mas antes que eu tomasse coragem, recebi uma notificação. Uma nova mensagem de voz. Era da minha mãe. Ela dizia que eu precisava parar de fazer drama, que ninguém ali era meu inimigo, que eu só estava destruindo a família. A voz dela estava calma, mas havia algo frio, quase satisfeito por trás de cada palavra. No final da gravação, ela disse uma frase que me deixou sem chão. Seu pai disse que o banco bloqueou tudo, então agora você vai ter que voltar. E quando voltar, a gente vai conversar direito. Desliguei o celular e fiquei olhando a parede branca. Pela primeira vez, senti medo de verdade. Não do bloqueio, não da falta de dinheiro, mas do tom dela. Era como se tivessem esperado eu fugir só para me provar que eu nunca conseguiria ir longe demais. Passei a noite inteira acordado, sentado no chão do quarto, tentando decidir o que fazer. O hotel me deu prazo até o meio-dia para sair, e eu tinha o equivalente a uns $40 em dinheiro vivo. O suficiente para comer por 1 ou 2 dias no máximo. Quando o relógio marcou 10 da manhã, eu ainda não tinha nenhuma resposta, só medo e raiva. Fiz o check-out com a mochila nas costas e fiquei parado na rua, olhando o movimento das pessoas indo e vindo. Todo mundo parecia saber para onde ir, menos eu. Pensei em ligar para a embaixada americana, mas minha cabeça estava confusa. Não queria admitir que tinha perdido o controle, que eles tinham vencido. Acabei encontrando um café pequeno e barato. Pedi um sanduíche simples e fiquei sentado perto da janela, observando a chuva começar. Enquanto comia, percebi uma notificação no celular. Era uma transferência bancária. Alguém tinha depositado $1.000 na minha conta. Não era muito, mas era o suficiente para eu respirar. O nome do remetente era E. Collins. Demorei alguns segundos para entender. Ethan Collins, meu irmão. Por reflexo, digitei uma mensagem. Por quê? A resposta veio rápido. Porque eles não têm o direito de te fazer isso. Eu fiquei ali, olhando para a tela. Era a primeira vez em anos que ele me mandava algo que soava sincero. Ethan sempre foi o centro das atenções, o preferido, o que nunca errava. Eu cresci achando que ele também me desprezava, mas agora parecia diferente. Escrevi de volta. Você sabe o que eles fizeram, né? Ele respondeu. Sei, e você precisa ficar longe por enquanto. Não me pergunta como eu sei, só me escuta. Aquela frase me deixou gelado. Por enquanto? O que aquilo significava? Antes que eu pudesse insistir, ele mandou outra mensagem. Eles acharam que você ia só fazer cena. Quando perceberam que tinha sumido de verdade, o pai surtou. Disse que ia te trazer de volta de qualquer jeito. A mãe... Tá pior. Só toma cuidado, tá? Eu li e reli aquilo várias vezes, com o coração acelerado. Não era só manipulação emocional. Eles realmente estavam indo atrás de mim. E se tinham poder para bloquear minhas contas, não seria impossível me localizarem em outro país. Guardei o celular e saí do café, andando sem destino. A chuva engrossava, o que era bom, porque ninguém prestava atenção em mim. Fui até uma loja de eletrônicos e comprei um chip novo. Troquei o número, ativei em outro nome e apaguei tudo que podia me rastrear. Era estranho o quanto aquele tipo de paranoia fazia sentido. Nas horas seguintes, fiquei andando por bairros menores, procurando um lugar barato para ficar.
Acabei encontrando uma pensão próxima a Ueno, com um dono idoso que mal falava inglês. Ele não pediu cartão, só dinheiro adiantado. Paguei por 3 dias e subi pro quarto. Deitado na cama, percebi que o medo estava sendo substituído por outra coisa. Raiva. Era um tipo de raiva contida, amarga, que se mistura com a sensação de abandono. Tudo o que eles tinham feito, me ignorar, depois tentar me controlar de novo, parecia parte de um mesmo ciclo. Eu só nunca tinha percebido o quanto minha família era boa em disfarçar crueldade de preocupação. Peguei o celular e voltei a falar com Ethan. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas que a casa estava um inferno. Contou que meu pai gritava com minha mãe, que ela ficava dizendo que eu tinha estragado tudo e que estavam conversando com um advogado para resolver o problema do dinheiro. Perguntei se ele sabia o que isso queria dizer e ele respondeu: "Acho que eles vão tentar te interditar, alegar que você tem algum transtorno para poder administrar sua conta." Senti o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido. Eu era um adulto, com renda, emprego, tudo em ordem. Mas conhecendo meus pais, não duvidei. Era o tipo de manipulação que combinava com eles. Transformar vergonha em justificativa. Nos dias seguintes, eu mal saí do quarto. Tentei pensar em um plano. Algo que me deixasse fora do alcance deles. Ethan continuava mandando mensagens, sempre curtas. No dia em que meu irmão fez aniversário, meus pais alugaram uma casa enorme à beira do lago, contrataram um chefe particular e chamaram todos os amigos dele. Havia pratos limpos na pia, copos sobre a mesa, nada de sinais de invasão, nada quebrado, só silêncio. Andei até a sala principal e foi ali que vi, sobre a mesa, um envelope igual aos outros. Meu nome, escrito à mão. Abri devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Dentro, havia apenas uma folha com uma frase curta. Agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele. Atrás, uma data. A do dia da festa. Na mesma hora, percebi que o relógio de parede estava marcando exatamente aquela data. Travado, parado no meio da tarde. Era como se o tempo ali tivesse parado junto com alguma coisa que eu nunca soube. Fiquei parado na sala, olhando o relógio travado. 3:15 da tarde. Era o horário em que, no dia da festa, eu tinha subido pro quarto com o cupcake na mão. Eu lembrava disso claramente. Lembro de ter ouvido risadas vindo da varanda, música alta, e depois de ter fechado a porta para não escutar mais nada. Naquele momento, tudo o que senti foi humilhação. Mas agora, de repente, aquele horário parecia ter outro peso. A frase do bilhete: "Agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele", não saía da cabeça. Fui andando devagar pela casa. O ar estava parado, com um cheiro estranho, levemente metálico. Os cômodos estavam limpos, mas havia detalhes errados. Uma cadeira virada, uma toalha esquecida no chão da cozinha, o celular de alguém carregando numa tomada. Ainda ligado, mas sem bateria suficiente para acender a tela. Peguei o aparelho. O fundo de tela era uma foto do meu irmão, Ethan, sorrindo. O mesmo sorriso de sempre. Aquele que escondia mais do que mostrava. Tentei desbloquear, mas pedi a senha. Deixei o celular sobre a bancada e abri a geladeira. Estava quase vazia. Só garrafas de água e algumas comidas prontas. Tudo tinha data da semana anterior. Ou seja, alguém esteve ali recentemente. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob o meu peso. O quarto do meu irmão estava exatamente como eu lembrava. Arrumado, com roupas dobradas e a cama esticada. Mas na mesa de cabeceira, havia uma pilha de documentos e uma pasta preta aberta. Dentro dela, encontrei papéis da empresa do meu pai. Contratos, transferências, cópias de procurações. E em uma das folhas, um detalhe que me fez parar. A minha assinatura. Eu nunca assinei nada da empresa, mas ali estava meu nome. Igualzinho. Data recente. Senti o corpo gelar. Peguei a pasta e continuei folheando. Entre os papéis, havia cópias de documentos bancários, declarações fiscais e até um extrato do meu antigo emprego. Todos com meu nome. Era como se alguém estivesse construindo um dossiê sobre mim. Na última folha, havia uma anotação feita à mão. Se ele descobrir, agir rápido. Senti o chão sumir por um instante. Fechei a pasta e desci as escadas. Meu coração batia tão forte que mal conseguia pensar. A cada passo, a lembrança do bilhete voltava. Agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele. Voltei à sala e olhei ao redor, tentando lembrar da posição das coisas naquele dia. Havia balões, mesas de buffet, cadeiras espalhadas. A música vinha do lado de fora, perto do lago. Lembro de ter visto Ethan discutindo com meu pai brevemente. Uma discussão abafada, mas tensa. Eu não soube o motivo na época. Achei que fosse algo de trabalho, como sempre. Mas agora, olhando tudo de novo, comecei a perceber um padrão. A festa não era só uma comemoração, era uma fachada. Abri a porta dos fundos e saí até o deck que dava pro lago. A madeira estava molhada pelo sereno, e o som das rãs se misturava ao vento. Caminhei até o final do deck e olhei para a água escura. Por alguns segundos, tudo ficou quieto demais. Foi quando ouvi o barulho. Algo caindo no chão dentro da casa. Corri de volta. A sala estava igual, mas o celular que antes estava em cima da bancada agora estava no chão, a tela rachada. Peguei e percebi que havia acendido sozinho. Uma notificação piscava. Uma gravação de voz não ouvida, enviada dias antes, do número do Ethan. Apertei o play. A voz dele estava diferente, cansada, trêmula. "Daniel, se você ouvir isso, é porque eu não consegui resolver. O pai descobriu que eu copiei os arquivos. Eu tentei proteger você, mas eles querem te usar para encobrir as transferências. Eles colocaram tudo no seu nome, entendeu? Tudo. As contas, os contratos, as remessas. Se eu desaparecer, não volta para casa. Não deixa eles te acharem." A gravação terminou com um som abafado, como uma porta batendo. Fiquei parado, sem conseguir respirar. Agora tudo fazia sentido.
O bloqueio das minhas contas, o sumiço do Ethan, o medo na voz dele. Eles tinham usado meu nome para lavar dinheiro, e quando ele tentou impedir, virou alvo também. Peguei a pasta novamente, tirei fotos de todos os documentos e comecei a mandar pro meu próprio e-mail, um por um. Enquanto fazia isso, ouvi um barulho de carro vindo da estrada, um motor desligando, portas batendo. Olhei pela janela. 2 homens de terno desceram e começaram a caminhar em direção à casa. Meu corpo reagiu antes da mente. Peguei o celular, enfiei no bolso e corri pelos fundos, atravessando o gramado até o lago. O som das vozes deles ficou mais alto. Estavam me chamando pelo nome. Atrás de mim, ouvi a porta da frente se abrindo. Continuei correndo, o coração disparado, até sentir a beira molhada sob os pés. Parei, ofegante, olhando o reflexo trêmulo das luzes na água. Não havia saída fácil, mas voltar não era opção. A única certeza que eu tinha era a de que agora eu sabia demais. Eu corri sem pensar. A grama úmida me fazia escorregar, o som dos passos deles ficando cada vez mais perto. A água do lago refletia as luzes dos carros estacionados perto da entrada da casa. Um dos homens gritou meu nome, como se fosse uma ordem, não um chamado. A voz dele era firme, quase impaciente. O tipo de tom que alguém usa quando já decidiu o que vai fazer, com ou sem a sua cooperação. Cheguei até o final do deck e olhei em volta. Não havia para onde ir. Atrás, os 2 homens já se aproximavam, lanternas acesas. Um deles falava algo pelo rádio. Eu só conseguia pensar na gravação do Ethan, o medo na voz dele, a confissão sobre as transferências. Aquilo era a prova de que eu não estava louco. Tudo o que eles tinham feito comigo era parte de um plano maior. Peguei o celular, abri a caixa de entrada e confirmei que as fotos dos documentos tinham sido enviadas. Todas. Respirei fundo e joguei o celular dentro do lago. Vi a luz da tela afundando devagar até desaparecer. Foi instintivo. Se eles me pegassem, não teriam como apagar as provas. Um dos homens gritou para eu parar. A lanterna dele me acertou em cheio nos olhos. Levantei as mãos, tentando enxergar, e disse que não ia a lugar nenhum até falar com o Ethan. Eles se entreolharam, e o mais alto respondeu que eu sabia demais. Foi o suficiente para confirmar tudo o que eu já suspeitava. Corri pro lado contrário, atravessando o gramado até a cerca. Pulei, caí mal e senti o tornozelo torcer. Mesmo assim, continuei andando mancando, guiado só pela necessidade de não ser pego. Atravessei o mato, o som dos galhos se quebrando atrás de mim, e cheguei à estrada principal. Consegui me esconder atrás de uma caminhonete estacionada perto da curva e fiquei ali, tentando controlar a respiração. As lanternas deles vasculhavam o campo. Um deles falava no rádio. Não está com o telefone, repito, não está com o telefone. Isso me deu uma única vantagem. Eles queriam o aparelho, não a mim. O celular era a peça que ligava tudo. A gravação do Ethan, as fotos dos contratos, as mensagens. Se eu desaparecesse, o caso morria. Se as provas sobrevivessem, talvez alguém notasse. Esperei até o som do motor se afastar e caminhei de volta para a estrada. O tornozelo doía, mas continuei andando até ver as luzes da cidadezinha mais próxima. Era pequena, com um posto de gasolina aberto 24 horas e um motel decadente do outro lado da rua. Entrei no banheiro do posto, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu parecia outra pessoa. Olhos fundos, roupas sujas, mãos tremendo. Enquanto pensava no que fazer, ouvi o noticiário tocando na TV do balcão. O som estava baixo, mas uma frase chamou minha atenção. A polícia investiga o desaparecimento de Ethan Collins, filho de um conhecido empresário de Chicago. Meu corpo travou. A imagem mostrava uma foto dele. Recente, provavelmente de algum evento da empresa. O apresentador dizia que ele tinha sido visto pela última vez há 5 dias. 5 dias. Exatamente quando ele me mandou a última mensagem. Fiquei ali, parado, com o coração acelerado. A repórter continuou. Fontes próximas afirmam que a família acredita que Ethan estava em contato com o irmão mais novo, Daniel Collins, que atualmente encontra-se fora de alcance. Meu nome na TV. Aquilo me deu um soco no estômago. Agora eu não era só um fugitivo. Eu era o suspeito. Saí do posto e me sentei na calçada, tentando respirar. As coisas estavam piorando rápido demais. Se eu procurasse a polícia, eles teriam a versão dos meus pais. E eu seria o culpado. Se continuasse fugindo, acabaria caindo nas mãos dos mesmos homens que estavam me caçando. Pensei no Ethan de novo. Se ele estava mesmo desaparecido, talvez ainda estivesse vivo, e se estivesse, era o único que podia provar que eu não estava envolvido. Eu só precisava descobrir onde ele estava antes deles. Peguei o notebook velho que levava na mochila, o único objeto que não tinham bloqueado, e conectei a uma rede pública. Entrei na conta de e-mail que usava para enviar as provas e vi algo que me gelou. Todas as mensagens tinham sido abertas, por um endereço de IP registrado em Chicago. Ou seja, alguém do outro lado já sabia que eu tinha os documentos. E não era a polícia. Ainda não. Olhei para a tela por longos minutos, até o sono e o medo começarem a se misturar. Então notei um novo e-mail chegando, sem remetente visível, sem título, só uma linha no corpo da mensagem. Você quer ver o Ethan de novo? Volte para casa. O mesmo tipo de frase que me fez voltar ao lago. Só que agora, pela primeira vez, eu senti que talvez fosse o único jeito de acabar com aquilo e descobrir se meu irmão ainda estava vivo. Respirei fundo, fechei o notebook e me levantei. Eu ia voltar. Mas dessa vez, não pra fugir. Passei a madrugada dirigindo de volta pra Chicago. A estrada estava quase deserta, e a escuridão fazia tudo parecer mais longo do que realmente era. Cada farol que vinha no sentido contrário me fazia segurar o volante com força, imaginando se seria um carro deles. A cada curva, eu revia na cabeça as palavras do e-mail. Você quer ver o Ethan de novo? Volte pra casa. A casa. A mesma onde tudo começou. Onde eu cresci sendo ignorado, humilhado, e onde aparentemente minha própria família começou a me destruir em silêncio. Não sabia se o e-mail era uma armadilha. Mas já não importava. Parte de mim queria respostas, outra parte queria apenas olhar na cara deles e perguntar o que restou do que um dia chamamos de família. Cheguei ao bairro pouco antes do amanhecer. As luzes da rua ainda estavam acesas, e a casa dos meus pais parecia exatamente igual, impecável por fora, fria por dentro, nenhum carro na garagem, nenhum movimento. Fiquei parado na frente por alguns minutos, tentando decidir se devia entrar. Lembrei da voz do Ethan, trêmula na gravação. Eles colocaram tudo no seu nome. Se eu desaparecer, não volta pra casa. Mas eu estava ali mesmo assim.
Usei a chave reserva que ainda carregava no chaveiro e entrei. O som da porta abrindo ecoou pela sala. Tudo estava arrumado demais, como se ninguém morasse ali. O relógio da parede marcava 6 da manhã. A cozinha estava limpa, as luzes da sala acesas, mas a casa inteira tinha um silêncio pesado. Subi as escadas devagar. Quando cheguei ao corredor, percebi uma luz fraca vindo do escritório do meu pai. Empurrei a porta. Ele estava sentado na poltrona, de costas para mim, o cabelo grisalho, o mesmo terno impecável. Ao lado dele, sobre a mesa, uma pasta preta idêntica à que encontrei na casa do lago. Eu sabia que você ia voltar, disse ele sem me olhar. A voz era calma, quase satisfeita. Fiquei parado, tentando controlar a respiração. Ele virou a cadeira devagar, e aquele sorriso contido me atingiu como um golpe. Você sempre quis ser notado, Daniel. Ele suspirou. Acho que finalmente conseguiu. Perguntei onde o Ethan estava. Meu pai inclinou a cabeça, como se achasse engraçada a pergunta. O seu irmão fez escolhas erradas. Tentou trair a própria família. Ele tentou me proteger. A minha voz saiu fraca, mas firme o bastante. Ele apenas riu.